Olá, belezas! Nas próximas semanas vou partilhar convosco algumas conversas antigas que me marcaram em particular e que valem mesmo a pena ser recordadas. Deixo-vos agora com uma delas. Boas escutas. Eu achava, como acho, que sempre fui, que nunca me identifiquei. Não me identifiquei com um homem nem com uma mulher. E eu sempre me identifiquei com os dois. O que não dá uma coisa binária. Portanto, próprio, não é? Eu próprio. Eu tenho um bocadinho de Greta Garbo. E mais ao nível da linguagem, percebes? Eu posso dizer, estou cansada. E este está cansado exprime muito mais aquilo que eu sinto. É aquilo que eu sinto. A tua sensibilidade. A minha sensibilidade. A tua pessoa. E a forma de eu exprimir aquilo que eu estou a sentir neste momento, cansada. E não te revês em determinado tipo de estereótipos e lugares que E por isso esse binarismo reservam. era uma para ali e outra para ali. Eu acho muita piada a essa, digamos, fluidez. Depois, é essa fluidez De género. É essa fluidez de género. Que gostas de tomar para ti. Que gosto de tomar para mim. E outra coisa, isso também... Porque te liberta também. Porque me liberta e porque acaba também com esse estereótipo que eu tinha do homem macho. Onde fores, por onde vais, sente os pés aonde pousas. Se alguém disser coisas más, diz que não ouças. Vê a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas, a beleza das pequenas coisas. Uma conversa com Bernardo Mendonça. O meu convidado é um dos apresentadores mais completos, mais cultos e com mais mundo da televisão portuguesa. Diz sobre si que quando era novo já era velho, mas eu diria que a sua cabeça é desta época e destes tempos. Falo de José Carlos Malato, que é a companhia de tanta gente no televisor, na RTP. Para muitos é o Malato, ou mais carinhosamente, o Malatinho. Ele é a tentação das senhoras reformadas, que lhe passam a mão pelo pelo quando o veem ao vivo, mas é também uma referência para muitas pessoas jovens e menos jovens da comunidade LGBTQIA+, e não só. E é referência porque não discrimina, não divide, não tira partido de, não é sonso, é de verdade, sem se escudar em personas, em cinismos ou vampirismos. Pelo contrário, ele é dos abraços, das sonoras gargalhadas e inclui. Malato é inclusão e questionamento. Por isso, afirmou-se em tempos pessoa não binária. Peçam-me tudo, mas não me peçam coerência, afirmou José Carlos Malato. Não há solidão comparável à de vivermos longe de nós, escreveu o poeta André de Cedeiro. Desconfio que José Carlos Malato está cada vez mais perto de si, que cada vez mais coincide consigo. São sempre mais interessantes as pessoas abertas à mudança e capazes de se afirmarem como são, sem máscaras, inteiras. O futuro é delas. Irremediavelmente honesto, Malato tem dificuldade em esconder emoções e opiniões e por vezes é desassombrado a fazê-lo. Talvez por isso não goste de dar entrevistas. A sorte minha ter conseguido trazê-lo aqui. Malato cresceu sem espelhos de corpo inteiro, que ainda mantêm o poder de o surpreender. Mas pelo que sei, os 60 anos trouxeram-lhe mais confiança, mais amor próprio e um bom encontro consigo. Com muitas horas de televisão nas costas, nunca foi espectador de si mesmo. A televisão é um bom espelho da sociedade, ou um espelho tantas vezes distorcido. Se fosse diretor de programas de um canal qualquer, que grandes mudanças faria? A televisão caminha a passos largos para o seu fim? Vou perguntar. E o que é que Malato detesta ver em antena e já agora nas redes sociais? E sobre mudanças, José Carlos Malato diz que isto dos podcasts é um bocadinho estranho, que para ele, depois de 40 anos a fazer rádio, começou com 19, as conversas fazem-se com a adrenalina do direto. Mas esta nossa conversa também será com a vertigem do momento, um falso direto, como se diz na TV. Na rádio, Malato chegou a relatar o trânsito na Renascença, no programa Despertar, de António Sala. Foi um dos fundadores da icónica XFM e na SIC foi voz de continuidade e copy no tempo de Emílio Rangel.
Aos poucos, acrescentou ao microfone a sua identidade e sentido de humor, tornando-se numa das vozes mais reconhecidas do país. Depois, um pouco contra vontade, juntou o corpo à voz e estreou-se no programa Top Mais, na RTP. Desde aí, tornou-se um dos rostos mais carismáticos da televisão, onde já fez um pouco de tudo. Filho de um comunista e de uma testemunha de Jeová, nunca coube no espartilho, na sobranceria e imperativo da sua educação, mas sempre foi da empatia, da consciência do outro, do coletivo, do dever cívico, da partilha e do amor incondicional à família. Malato parece ter vivido várias vidas nesta vida e até quer que me conte algumas delas. E não esperava chegar aos 60, mas foi aos 60 que deixou de pensar na morte ou de a desejar. Foi o susto que a saúde lhe pregou que lhe deu uma nova vontade de viver. Vou querer saber. E que mais? Sei que é pai de Cajó, da Marilu e do Tufão, 2 cães e um gato, que se afirma uma drama queen ou um pisciniano com flutuações de humor entre o abismo e o paraíso a viver no fio da navalha. E citando Amália, uma das suas eternas referências, disse sobre si em tempos: não sou feliz, mas sou bem disposto. Bom, vamos ver até onde é que vai esta nossa conversa. Olá, José Carlos Malatos, bem-vindo ao podcast A Beleza das Pequenas Coisas. Olá, Bernardo. E eu estava a ouvir-te e a pensar-me, mas aquilo como é que se diz? É familiar. Aquilo ali podia ser eu. Tenho ideia de conhecer esta pessoa. Tenho ideia de conhecer este tipo, mas é engraçado porque eu tenho uma péssima... eu não sei se tenho memória seletiva ou se tenho uma péssima memória. E depois ver as coisas elencadas, isso dá trabalho. Eu sei que isso dá trabalho. Ver as coisas foi todas para cima de uma trabalheira. Não, foi maravilhoso. Bom, muito bem elencado aí. Muito bem elencado. Muito obrigado. Nunca me tinham elogiado desta maneira e estou muito contente. Muito obrigado. Vamos saltar juntos? Vamos embora. Vamos. A novidade. Já pensou em como seria a vida sem ela? Sem notícias diárias? Sem novos lugares para descobrir? Sem coisas novas para saber? Como esta pequena e bela novidade. A DS lançou uma nova motorização híbrida disponível nos modelos DS3 e DS4. Realçando as vantagens da mobilidade elétrica na cidade, o novo motor híbrido foi concebido para emprestar à sua rotina uma condução suave e prazerosa, com otimização de energia e combustível e menos emissões de CO2. E o melhor, não precisa de mudar os seus hábitos para se habituar a esta experiência de condução híbrida de excelência. Que lhe parece esta novidade? Visite-nos numa DS Store ou em dsautomobil.pt. Comece pela forma como te descreves. Um drama queen ou uma drama queen. Sim. Ou um pisciniano com flutuações de humor entre o abismo e o paraíso a viver no fio da navalha. E eu pergunto-te se ainda vives nesse fio da navalha. Agora menos. Mas porque esse fio da navalha é uma situação física e, portanto, isso é cada vez menos. E do ponto de vista psicológico, e aí já estamos a apontar para a saúde mental, também cada vez menos. Ou seja, eu estou a passar cada vez menos no abismo. Estou a passar por uma fase que é uma fase de... Como é que se diz quando as pessoas não bebem, nunca mais bebem? Abstémias? Não, sim, mas totalmente embriagado pela realidade. Eu acho que portanto, eu fiz 60 e eu acho que nos últimos 40 anos tive sempre filtros entre mim e a realidade. Filtros. Sempre filtros. Filtros eram de todos. Eu experimentei. Eu fui uma pessoa com 18 anos, portanto 64, 74, tinha 10 anos no 25 de Abril e depois foram os loucos anos 80, não é? Portanto, eu experimentei toda uma série enfim, de tudo, todo tipo de drogas, todo tipo de sensações, todo tipo de experiências. Tu já disseste sobre ti que foste um overdótico. Eu fui um overdótico, então, sempre, é durante isso? muito tempo. Não, eu gostava muito de muito. Gostavas de transbordar, não é? Gostava muito de muito. E portanto sempre fui muito assim, muito de querer muito, de experimentar, de saber como é. Sempre com sabendo que era uma pessoa um bocadinho passável da cabeça e portanto sempre tive ali algum cuidado com as coisas que escolhi. Mas no entanto sempre achei que a realidade era insuportável, era muito insuportável e que portanto eu para conseguir viver e para conseguir lidar com essa realidade eu tinha que usar alguns subterfúgios, alguns
lenitivos, porque para aliviar a para dor. atenuar, para mitigar essa dor de viver. E o que é que era insuportável para ti? Eu tive várias fases. Mas agora que estamos na adolescência e já lá vamos. Sim, era difícil. Era difícil, já porque eu era gordo. E, portanto, o facto de ser gordo, para mim, embora não havendo os estereótipos que existem hoje em dia e que as pessoas têm que ser, enfim, mas eu sofria muito com essa coisa de ser gordinho e de ser anafadinho e gordo mesmo. E depois, porque durante muito cedo desconfiei que havia alguma coisa que não estava bem, não estava bem, que eu tinha algumas especificidades que eram notadas por outros e que essas especificidades tinham um nome que era dado pelos outros e não era necessariamente um nome bom, não é? Portanto, eu sofri muito essa... Agora até me faz um bocadinho de impressão dizer, porque as pessoas hoje dizem lá vêm as pessoas outra vez a dizer que sofreram bullying ou que sofreram... Mas de facto eu passei um bocadinho as passas do Algarve, não é? Por ser gay... Antes de o saber? Antes de o saber. Eu é aquele caso antes de ser já o era. Eu não sabia o nome do que era... mas rapidamente percebi. À custa de insultos à custa, sim, mesmo dos próprios, maus tratos. Mesmo dos próprios professores. Não é? Então, eu era um belíssimo aluno e tinha um professor a dizer: então diga lá, seu Mariquinhas. Sim, havia coisas muito, muito desagradáveis que hoje não se dá, digamos, se calhar tanta... enfim, tanta... Porque digamos, com o chamar-se, o não ter medo, o desmontar, digamos, o desmontar a linguagem, e nós não temos medo das palavras de bicha, de paneleiro, não é? As palavras que eram usadas como um grande insulto, hoje em dia, à medida que elas foram sendo faladas cada vez mais, deixaram de ter para nós o peso. Apesar de que interpares é uma coisa, fora continua a ser e será sempre uma agressão. Portanto, eu tinha essa dificuldade. Era muito bom aluno, era bom aluno e gostava muito de estudar, gostava mesmo muito de estudar. Costumava estudar depois da minha mãe arrumar a cozinha. Nós vivíamos numa casa pequena em Porto Salvo e lembro-me que o meu pai dizia: agora não podemos ver televisão porque tu tens que estudar. Eu disse: sim, pai. Era muito miúdo, mas começou-se a perceber logo, imediatamente, que eu gostava de estudar. E gostava de estudar à noite. E então ficava muitas vezes madrugada dentro, depois de toda a gente dormir, a ler. E, portanto, isso... imagina, bom, não há nada pior. Gordo, maricas, bom aluno, liçodoeiras, era ao fim. Era ao fim. E achas que estás a uma vida... sabemos que a infância é muito marcante para a vida de todas as pessoas e que se demora muito a curar as feridas, ou uma vida inteira. Eu pergunto se estás a uma vida a tratar das tuas feridas de infância. Sim, a tratar aquele menino. Eu sempre, hoje em dia já tenho uma outra visão das coisas, não é? Até porque nós ouvimos muito psicólogos e pessoas que se dedicam, que eu chamas, como é que é? Agora eu tenho uma péssima memória, mas já me vou lembrar. As pessoas mais esotérmicas. Esotérmicas. As pessoas mais esotérmicas dizer que há uma necessidade de nós curarmos essa infância, porque se estivermos sempre a pensar nessa infância, ela não nos vai deixar avançar. Eu demorei muito tempo até pensar assim, hoje já penso, e portanto nunca tive aquela coisa, eu é que sou o culpado disto. Não, graças a Deus, como diz o outro. Mas há pouco disseste alguma coisa errada em mim, na altura achavas. Sim, por causa da validação, por não ter a validação dos outros, mas por isso, percebes o que eu quero dizer? Era mais por isso, havia alguma coisa que não estava certa para as pessoas me atirarem pedras. Mas isso é pesado para uma criança. É pesado, sim, é pesadíssimo para uma criança. E portanto, o que acontece é que eu tinha grandes momentos de silêncio, grandes momentos de ausência do meu pai,
nasci, portanto eu nasci no Alentejo, vim para Oeiras viver para a casa da minha madrinha, era bebé, e depois fiquei cá os 3 anos com o meu pai, 2 anos e tal, que o meu pai ficou em Moçambique a cumprir o serviço militar. Portanto eu vivi em casa sem o meu pai durante muito tempo, portanto não tinha uma referência, nunca tive uma referência paternal, tinha uma referência maternal fortíssima. E a tua mãe, a minha mãe, não é? Que era também, e há esta questão de que era ser... ela o patriarca, e portanto... E testemunha de Jeová. Não, mas nessa altura ainda não. Ah, não? Nessa altura ainda não. Nessa altura ela era católica fervorosa. Também, bom. O que também é igual. É igualmente mau. Opressivo, o que também é opressivo para uma criança queer, não é? Especialmente quando a religião é tratada um bocadinho ao pé da letra e quando as pessoas não pensam nas coisas como metáforas ou não pensam, não é? Quer dizer, hoje em dia as pessoas falam do Jardim do Éden e portanto de uma teoria criacionista e quer dizer, encaram aquilo como um dos grandes das grandes narrativas, não é? Mas não, a minha mãe não, quer dizer, o Adão, a Eva, ou seja, era tudo levado à letra, não é? Imagina, são livros perigosíssimos, todos os livros os grandes livros das religiões são perigosíssimos, quando são levados à letra. Os fanatismos religiosos, exatamente, seja lá de religião e quando não são interpretados. Quando não são interpretados é o olho por olho, o dente por dentro, não sei o quê, enfim, aquelas coisas. E portanto o que é a família e o que é pecado, não é? Eu ali, não é? Eu esse miúdo. E depois a viver num ambiente que era um ambiente muito mundano, porque vim viver para a Estalagem em Portugal, que era da minha madrinha, irmã da minha avó, e onde se vivia um ambiente completamente louco. Estamos a falar de Lisboa dos anos 66, 68. Fala-me disso, nesta conversa despenteada, como eu gosto, dessa tua madrinha, a Maria Homem, não é? Era assim, era como lhe chamavam na altura. Que era uma mulher, um ambiente de filme, não é? Era um ambiente de filme, era uma mulher extraordinária que viveu em Monforte, era irmã da minha avó e era uma pessoa que tinha uma forma de estar muito sui generis. Ela fumava com 15 anos, vestia calças, eu tenho fotografias absolutamente extraordinárias dela e, portanto, ela era parecida com um homem, não é? Tinha aquele... Não de beleza, e não, quer dizer, ela mantinha todas as suas características femininas lindíssimas, mas usava um outfit, como nós diríamos hoje, de homem e, portanto, tinha um comportamento difícil. O meu avô, cunhado dela, levou para um reformatório. Na altura era muito normal acontecer. Um reformatório de raparigas em Vila Buim. Existia o mesmo do género Casa Pia, mas para rapazes. E, portanto, ela, entretanto, foi internada, foi resgatada por um homem do regime. Com poder, um homem do regime que se apaixonou por ela, que a tirou de lá, levou para Paris e a transformou numa rainha, numa mulher sofisticadíssima, que ele trouxe depois para Lisboa outra vez, e já porque estava perto da morte, de quem teve um filho, e como já estava perto da morte, deixou-lhe, ela desenhou aquela estalagem em Portugal, e, portanto, em Oeiras, é naquela rua que antigamente se chamava António Salazar, penso eu, que hoje é 25 de Abril, Humberto Delgado, e que é aquela rua que vai para a estação de Oeiras, e onde existia a estalagem em Portugal, que era um sítio completamente boémio, fora de portas, portanto em Oeiras, e onde, por exemplo, a seleção portuguesa fazia os seus estágios, portanto era normal eu ficar com o Eusébio, com o Coluna, com o Zé Augusto. Eu criança. Eu 3 anos, eu 4 anos. E pessoas das artes. A Amália, inclusive. A Amália, a Maria da Fé, estou-me a lembrar, agora a fechar os olhos, o João Ferreira Rosa, o Duor Negro.
Portanto, era um sítio muito libertino. Da Batista. Muito libertino, muito arejado. Muito e ao mesmo tempo libertário. Mas ao mesmo tempo tinhas uma educação opressiva por conta Sim, da minha mãe, mas não se notava aí. Porquê? Porque quem na verdade ficou a tomar conta de mim e responsável pela minha educação, porque a minha mãe na verdade trabalhava na estalagem, toda a família trabalhava na estalagem, era a cargo da minha madrinha. E portanto eu tive com ela vivi com ela as coisas mais extraordinárias. Eu era tratado muitíssimo bem, fui muitíssimo educado por ela. Era a única pessoa que entrava na sua intimidade, na sua casa de banho, e portanto se isto tudo fosse um filme, eu teria como primeira imagem um risco de eyeliner feito à la prima, a começar no canto do olho e até aqui, feito de uma só vez, e que de facto era o grande o impacto fortíssimo dessa mulher, que continuou a exercer uma autoridade muito masculina, subversiva, uma mulher muito masculinizada, mas muito masculinizada e muito poderosa. E muito também. poderosa. Muito poderosa. E esse lado subversivo, imagino que era fascinante para uma criança, não é? Sim. Muito amiga da Amália também. Exatamente, e portanto eu assisti, ela vestia-se na Carmen Modas, isso dirá para algumas pessoas, mas era em Lisboa, na Avenida de Roma, enfim, um ateliê de alta costura onde ela ia fazer os fatos dela, enfim, eu fui rodeado digamos, por essa vida, que era uma vida que eu desconhecia, mas era uma vida de poder e era uma vida muito engajada com o antigo regime. Sobre a tua educação, a tua família, também disseste que te marcou um lado mais repressivo e sobre ti comentaste que eras a ovelha rosa. Sim, mas isso é já uma análise, sim, é já uma análise posterior, não é? Mas antes de voltarmos à juventude. Para tu veres, eu nessa altura era tudo era... Repara, a minha mãe vê pela primeira vez 2 homens beijarem-se junto à piscina, e que eram 2 pintores, era um casal, e pede uma audiência com a minha madrinha, porque elas não falavam com ela diretamente, tinham que lhe pedir, e disse-lhe, eu vi 2 homens beijarem-se na piscina. E ela disse, tu és uma estúpida, tu aqui não vês, tu aqui não ouves, tudo o que se passa aqui tu não voltas a repetir e sai imediatamente aqui. Portanto, a minha mãe também, digamos, olhava para ela, disputava com o olhar, com aquele olhar que ainda hoje tem, desafiador, e com a língua sibilina, mas contida, desafiava a autoridade da minha madrinha, ou seja, um bocadinho aquela onda, a mim ela não me põe a pata em cima. Ela sabe, eu faço questão que ela saiba que eu não gosto dela. Mas, no entanto, o que acontecia? Eu estava ali no meio e, portanto, estava a ser educado, digamos, por ela, e, portanto, acredito que por causa de mim a minha mãe engoliu muitos sapos. Mas, de facto, as amigas da madrinha existiam, sempre existiram. É por isso é que eu hoje não gosto quando alguém namora, que digam, é a amiga. As amigas da madrinha. Era assim que se chamavam os amores entre mulheres. Da verdade, eram as amigas da madrinha. E os amigos e eles eram amigos. E também havia, já que estamos a falar disso, no antigo regime, que era muito pesado e era a altura em que era criminalizada a homossexualidade. No entanto, sempre existiu. Mas sempre existiu. Não, mas a questão é que as pessoas de um certo estatuto social eram podiam, toleradas, podiam, ao contrário de outras, não eram presas, é verdade. E acabavam por escapar, era mal visto. Não, e podiam estar, aliás, há uma parte do Alain Alemã e também da Amália, em que eles se juntavam, o Filipe Laféria e o Pavão dos Santos falam disso muito bem, aquela ideia do Alain Alemã ser maricas, não é? E portanto isso ser apontado na PIDE. Curiosamente, o Salazar, essa figura, tinha muita curiosidade com os homossexuais, e então perguntou, já não sei a que ministro, mas era enfim, era uma das figuras do regime, e dizia, referindo-se ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, onde se diz existem alguns gays, sabe-se lá, eu nunca estive lá, não sei, mas então ele perguntava ao ministro, olha, eles vão para lá porque são assim ou ficam assim depois de irem para lá?
É maravilhoso. Pronto. Todo o trabalho que foi feito, e muito bem feito, à volta da Amália, não é? Digamos, com as pessoas com quem ela se dava, não é? Que hoje em dia, enfim, nós poderemos dizer que eram homossexuais. A Maluda. A Maluda, o José Carlos Ari dos Santos, enfim, uma série de pessoas que gravitavam ali à volta. Muito perto. Muito perto e que, de alguma maneira... podiam existir também por via e que escreveram e que produziram muitíssimo, porque coisas lindíssimas. Tinham o poder da sua arte, não é? E o Parque Mayer, eram toleradas por isso. O Parque Mayer era brutal, quer dizer, era um sítio onde havia bailarinos, onde as coristas, onde havia toda... Onde a relação com a sexualidade numa sociedade muito opressiva era permitida ali. Tu falas tão bem, é isso mesmo. E por outro lado, a Estalagem Portugal, que é lindíssimo o nome, não é? Estalagem Portugal, dava um filme, é justamente um desses polos, digamos, curiosamente, mas ao mesmo tempo era um ninho do regime. Era um ninho do regime. Tu ouviste muita coisa? Sim, eu ouvia algumas coisas e ouvia pessoas, ouvia nomes de pessoas. Ao nosso lado morava um senhor que era comissário, depois havia o inspetor Passos, Hoje eu lembro-me desses nomes que passavam e que se ouviam e de coisas que se conseguiam. Por exemplo, eu lembro-me de passar, não havia autoestrada de Cascais, era só até ali a autoestrada de Cascais era só até ali Caxias, e nós passávamos da prisão de Caxias e a minha madrinha dizia: Deus nos livre que algum dia estes homens barbudos saiam daqui desta prisão, estes assassinos. Ui. E o que acontece? Imagina eu no dia 26 de Abril, não é? Em frente à televisão, até me estou a arrepiar, em frente à televisão, e a ver esses homens, porque eu não percebia nada do que estava a acontecer, e a vê-los sair todos, e a imaginar o que é que... Olhaste para são para estes homens, e afinal percebi que não eram assassinos, que não eram... Realmente tinham um bocadinho mau aspecto, porque naquela altura... Era a época, estavam presos, não é? Estavam presos, e coitados, sofreram ali as passas do Algarve, mas repara, Portanto, não percebeste logo a importância do fim do regime? Não, eu percebi que era alguma coisa boa. Mas perante, digamos, um bocadinho a estupefação dos meus pais e pouco informados e ainda pouco dentro, não é, das coisas, e eu já um bocadinho como aquela canção do Caetano Veloso, nem que eu bebesse o mar encheria o que eu tenho de fundo. Portanto, eu completamente ali, não é, a absorver e a querer perceber o que era aquilo. Agora, eu tive... imediatamente a sensação de que queria estar do lado de certa história, e aqueles homens não eram assassinos, nem eram maus, como alguns não pintavam, eram eles, os maus não eram eles, claro. Não eram eles. Tu andavas entre dois mundos na estalagem, não só no teu contexto familiar. Tu, olhando para a tua madrinha, foi através dela que começaste a forjar o que é que, por onde gostavas de crescer e ser? Esse lado libertário? Sim, hoje em dia eu tenho digamos, uma relação diferente com essas memórias. Depois reconstruíste? Reconstruí, não é? Ela era também aquela pessoa que ia para os jogos de futebol e que dizia: olha, aqueles senhores ali, e que depois faziam um telefonema para alguém e as pessoas não desapareciam, percebes? Ou seja, era uma pessoa que não... Portanto, hoje em dia eu não tenho essa memória apaziguada com ela. Não posso ter. Tinha os seus contrastes não posso e os ter. seus lados nada maus. E, portanto, é uma pessoa já não romantizas a memória dela. Mas, por exemplo, todas as pessoas que lá viveram dizem: aquele tempo. E se ouvirem isto que eu estou a dizer, provavelmente vão pensar: mas aquele tipo é louco e está ali a dizer aquilo. Mas hoje em dia ainda há discurso destes, não é? Mas antigamente é que era bom, não é? Sim, mas porque de facto as pessoas viveram, tinham uma vida tão boa. Algumas. Não, estou a falar, estou a falar do meu microcosmo de estalagem em Portugal. As pessoas tinham uma vida tão... privilegiada, tão glamourosa, tão perto de tudo quanto era artistas, digamos, do topo da sociedade artística, até de uma liberdade sexual que eu acho que elas não usufruíram muito, diga-se de passagem, viam só nos outros, mas não usufruíam muito.
que portanto tendem a romantizar, não é? E a apagar todo um lado de pessoas maltratadas, humilhadas, presas, espancadas, até mortas, não é? Sim, e não só, mesmo dentro do núcleo familiar, pessoas a serem molestadas sem que elas percebessem isso e a determinada altura tiveram que ser confrontadas com essas situações que se passaram ali e que de facto elas desconheciam porque estavam muito preocupadas com elas próprias. O que é normal, eram todas jovens, todas na flor da idade e portanto tinham tendência a olhar para aquele mundo como um mundo perfeito. Que de perfeito não tinha nada, mas dava um filme ou um livro. Dava Tu ainda um vais filme. escrever livro sobre essa estalagem? Não, acho que não. Não? Acho que não. Acho que não sei. Mas acho que não. Acho que há coisas que... Isto fazia parte de uma... É uma história incrível porque faz, digamos, o retrato do regime, visto por outro lado, por aquele lado mais de dentro, não é? E não sei, acho que podia ter aqui uma visão muito, muito boa, mas por outro lado, acho que aquilo correspondia a uma vingança própria. E uma vingança... porque, na verdade, eu fui molestado nessa altura e portanto... Sim, criança, com 3 anos de idade. E, portanto, Quanto? Com 4 anos de idade. E, portanto, o que acontecia? No fundo, foram pessoas com quem eu já confrontei, todas com a situação, mas que, na verdade, estou bastante mais apaziguado com esse acontecimento, mas vi-me na obrigação de confrontar as pessoas e dizer, enquanto vocês viviam uma vida glamourosa, aquele miúdo passou ali as passas do Algarve. Sexualmente violentado. Sim, exatamente. E, portanto, no fundo era para isso, era para lhes esfregar na cara. Hoje acho que podia fazer uma coisa um bocadinho mais crua, já não tanto com essa necessidade, mas é uma coisa a pensar. É uma coisa... pois, eu estou de fora... vejo isso. Até porque todo o filme depois é incrível, não é? Então não te esqueças que depois veio a Revolução, a estalagem existia, e depois há a vida toda dessas duas figuras, da minha madrinha e do meu padrinho, do pai, da mãe e do filho, que passam depois por um período muito complicado do pós-revolução e nos anos 80 e 90 até à sua morte. Malato, eu volto à criança e quero chegar à adolescência. Acrescentaste aqui outras camadas. Eu saio de casa da minha madrinha com 5 anos, 6 anos para Porto Salvo, 5 anos, e começa a minha vida com os meus pais, longe daquele mundo. Longe daquele mundo, mas também com alguma opressão, não é? Não, mas eu do outro lado não tinha opressão nenhuma. Pois, pelo contrário, a minha madrinha percebeu imediatamente quem eu era e o que eu era. Mas viveste violência... Sim, pois, ou seja, sim. Vários tipos de dor. Eu já a mitiguei de tal maneira que agora nem estava a perceber que ela era... Passaste por outro tipo de dor quando foste para a casa dos teus pais. Que na verdade é uma cicatriz que eu vou lambendo a vida toda, não é? Especialmente na adolescência e depois na fase adulta. As várias feridas, não é? As várias dores, não é? As várias dores. A minha mãe torna-se testemunha de Jeová, começou tudo porque a minha mãe torna-se testemunha de Jeová quando eu vou para Porto mudar, portanto com 5 anos, ela torna-se testemunha de Jeová e eu entro imediatamente nas testemunhas de Jeová, ainda antes do 25 de Abril, não é? Portanto ainda na clandestinidade nós, e pronto, e começa a ser bombardeado, porque eu era um tipo muito interessado e gostava muito de estudar e de saber, e portanto muito bombardeado pela culpa, pela ideia da morte e por todas as questões religiosas que se colocam em qualquer religião. Que impacto é que isso teve em ti? Devastador. Devastador, porque a minha mãe transformou-se numa pessoa que deixou de ser beata católica para se transformar numa testemunha de Jeová fanática. E ainda por cima, como todas as lutas clandestinas,
que eu conheço bem, né? Conheço-as de saber, do lado comunista aquilo era complicado, não é? Portanto havia ali uma clandestinidade, não que o meu pai fosse ativista antes do 25 de Abril, mas a minha mãe era ativista religiosa antes do 25 de Abril, portanto nós tínhamos reuniões no Monsanto, estávamos sempre com medo que fôssemos apanhados, e o meu pai era um homem que é ateu, completamente ateu, e a odiar tudo aquilo em que se transformou a sua família, não é? Portanto, na verdade, ele foi para a tropa, ficou sem família e quando regressou, algum tempo depois, acho que ele nunca a teve, na verdade, porque nós nunca a teve no sentido de que a minha mãe nos rodeou das testemunhas de Jeová e, portanto, o meu pai era o diabo. Portanto, o meu pai era um opositor. O meu pai era uma pessoa que se opunha a que a minha mãe fosse às reuniões, e, portanto, o que é que nós fizemos? Um pouco o que a minha mãe fez comigo quando eu saí das testemunhas de Jeová, nós isolávamos o meu pai e, portanto, o meu pai, para mim, continuou a ser a pessoa ausente. Não em Moçambique, mas numa África intelectual e espiritual que eu detestava. Tu recuperaste a relação com o teu pai. Muito Isso bem. É muito maravilhoso, bonito, não é? maravilhoso. Mas durante muitos anos, especialmente até aos 18 anos, até ao tempo em que eu saí das testemunhas de Jeová, eu não me lembro sequer do meu pai. O que eu fiz ao longo deste tempo, voltando outra vez à infância e à adolescência, foi, como eu não conversava com ele, eu lembro-me de algumas situações em que nós estávamos juntos e agarrava nas conversas que tivemos posteriormente, já velhos, já crescidos, e ia lá àquele sítio e colocava a banda sonora, porque aquilo era um filme mudo. E então foi assim que eu fui reconstruindo a minha infância e a minha adolescência com o meu pai. Foi preciso, eu uso a palavra coragem, aos 18 anos, para te libertares de algo que tinhas aprendido como forma de ser e estar e que implicou um certo corte. Sim. Com a tua mãe, não foi? Foi o meu primeiro suicídio. Eu morri várias vezes nesta vida, assim, mas foi o meu primeiro suicídio. Para renascer, o teu primeiro renascimento? Não, foi mesmo o suicídio. Então. Porque, na verdade, quando eu deixei as testemunhas de Jeová, eu acreditava piamente em tudo o que elas significavam. Então. Só que eu não conseguia mudar-me. Eu não conseguia transformar-me naquilo que era preciso. Ou seja, eu não conseguia ser, em termos kantianos, o dever ser. Eu não conseguia. Era uma luta inglória. Eu sabia que eu não era suficientemente bom para cumprir aquelas coisas todas e que, portanto, não valia a pena eu estar a trazer, isto era como eu pensava na altura, atenção à coerência, porque foi mudando ao longo dos tempos. Portanto, eu não tinha, eu naquela altura achava que ia lançar vitupério sobre a congregação, portanto que eu ia ser um mau elemento e que as pessoas iam dizer, as testemunhas de Jeová não prestam ou são uma porcaria, porque este tipo diz que é testemunha de Jeová e no entanto faz aquelas coisas. Palavra fortíssima, suicídio. Eu chego, é metafórico. Não é. Eu chego aos anciãos da congregação e eles dizem, enfim, já se sabia que eu fumava, ou que gostava, ou que de vez em quando davam uns e que no liceu gostava de filosofia e aquelas coisas, não é? Portanto, coisas que não se podia. E na verdade, eles chamaram-me, eu chamei e disse-lhe, olha, então, mas vamos falar. Eu disse, não, eu venho aqui apresentar, suicidar-me perante vocês. Ou seja, eu acredito em tudo. Sei que vou morrer espiritualmente, que vou acabar, a minha relação com Deus vai terminar agora, que, portanto, quando vier a grande tribulação, enfim, quando vier o Armagedon, porque eles são milenaristas e, portanto, são tipos que acreditam que vai haver uma grande tribulação verdadeira e que isto vai acabar, não vai acabar, vai acabar este sistema de coisas e, portanto, eu disse-lhe, eu quero ir embora, sabendo que, a partir de agora, eu não vou ter mais esperança e, portanto, não vou poder ser salvo. Vão morrer. E eles apresentaram-me aquele texto bíblico que diz que me dizia que a porca volta ao seu lamaçal, e era um bocadinho isso. Portanto, eu queria um lamaçal, um lodo, sal,
Eu queria-me enterrar no mundo E e então- nos sentidos. E viveste de no- uma forma e autodestrutiva viver- durante uns tempos. E sei. viver, eu queria E viver intensamente. intensamente. Sim, e Cortaste aí- com a tua mãe nessa altura? não, E não cortei. Curiosamente, não cortei porquê? Porque o meu pai era ainda a cabeça do casal. É uma sociedade muito patriarcal e, portanto, a minha mãe, apesar de ser testemunha de Jeová, tinha obediência ao marido. E, portanto, ela não cortou, na verdade, comigo totalmente, mas eu fui isolado socialmente. Portanto, quase todos os meus amigos eram da organização, das testemunhas de Jeová, e, portanto, eles deixaram todos de me falar. Eu fui expulso, não é? E deixei de ter. Não tinha ninguém. Não tinha ninguém. Não, porque é isso que eles fazem, não é? Quando a pessoa é expulsa, eles deixam de falar e, portanto, a pessoa, como só tem aquele núcleo de amigos, tinha os amigos da escola e pouco mais, e portanto, esse ostracismo é uma forma de morte também. E logo a seguir Logo a seguir, eu entro na vida. renasces. Eu entro na vida. Posso dizer renasces? Vou para... Não bem. Vou para a França fazer as vindimas e começo todo num looping num loop de drogas, de tudo, de experimentar tudo, de viver. Repara, eu tinha... Estávamos a falar, estávamos a falar em 85, E faz 84. libertação sexual. Completamente, toda. Em tudo. Sexo, drogas e rock and roll. Sexo, não é? drogas e rock and roll, claramente. Assumir claramente, ir para, digamos, ter gosto por uma certa decadência, um bocado estética. Há rockers, não é? Pois, mas ir para Lisboa, para os bares de travestis, mas que eu via aquilo sempre com uma questão estética. Eu tenho esta mania. Mas há uma questão estética Pois, também sim, aí, sim. não é? Mas um bocadinho. Os cabarés têm essa questão estética, sim, não é? um bocadinho. Eu sou aquele mundo do Almodóvar, aliás, uma das Exatamente, músicas. Almodóvar soube pegar nessa questão estética. exatamente. E no fundo eu liguei-me aí. Tu viveste os filmes do Vivi Almodóvar completamente, ao vivo, não é? vivi completamente. Foste uma personagem do Almodóvar. A Lídia Barloff, vivi aquela gente toda, no fundo, todo o dialbar da sociedade queer, gay, de Lisboa. E não é? experimentaste o prazer, Sim, sim. o bom Sim. lado do prazer. Mas Também sempre, mas nunca liberto de culpa. Porque eu não cortei umbilicalmente com a relação que tinha com Deus. Porquê? Porque enquanto a religião católica promove uma relação com Deus que é mediada, não é? Por uma igreja, por um sacerdote ou por um não sei o quê, as testemunhas de Jeová não o fazem. É claro que fazem, não há missa, mas aquelas pessoas não perdoam pecados, aquelas pessoas não... Portanto, eu tinha uma relação direta com Deus. E isso era uma moinha que tinhas na cabeça. Não, era... É assim, eu fechava os olhos e dizia, ok, eu sei que estou a fazer mal, mas é o que eu quero, é o que eu quero. Mas isso é desgastante, É não é? horrível. Ter essa ideia Esse de peso, pecador, sim, esse sim, peso, sim, não é? completamente. Não, A não culpa- se vive por inteiro. A culpa e a morte, percebes? Portanto, ou seja, um horizonte que esteve sempre presente na minha vida. E há uma sensação de autodestruição, não é? Completa, De muito. desamor, não é? A Amy Winehouse, quer dizer, completamente, não é? Portanto, todas essas pessoas para mim sempre são, Reconheces sim, eu não diria que me representam, mas eu revejo-me muito, eu compreendo porque é que uma pessoa quer, não é desistir, porque é não aguentar mais. Eu sei o que é não aguentar mais. O que é que aprendeste dessa tua fase de overdótico? Que, olha, se fosse hoje eu não teria nunca experimentado sequer qualquer tipo de drogas. Não. Farias de outra maneira? Não, acho que não foi nada, acho que só me destruiu completamente. Vivi também coisas muito boas, foi muito giro, foram experiências muito engraçadas, mas digamos que não me... Se eu pudesse não ter começado a fumar por parvoíce, não ter tomado... ai que me dera ter outra vez 20 anos, é um bocadinho aquela coisa mas se pudesse não ter feito tudo o que fiz em termos de drogas e de substâncias e de, enfim, de cenas. Preferia não ter feito. Porquê? Porque na verdade à conta disso eu adiei
adiei este encontro com o espelho. Isso era uma fuga ao espelho, não, pois, no fundo adiei, quer dizer, adiei um espelho da cabeça aos pés. Sempre adiei, sempre tive espelhos pequeninos, só via a parte do corpo que eu queria, um olho, mas isto literalmente sempre a cara. Tiveste poucos espelhos. Poucos, sem nada de espelhos, eram Não espelhos redondos. Havia na casa de banho só para fazer a barba, tinha que ser, não podia ver-me da barriga, do peito para baixo. E portanto, adiei, com tudo isso acabei por adiar. Agora passei coisas extraordinárias, mas curiosamente não vejo hoje entre o deve e o haver. No fundo foi um bocadinho com a música do Camané que ouvimos no início. É como navegar numas águas verdes sem fundo, não é? E portanto estar constantemente a vir à tona, a vir acima, é uma areia movediça. E tem sido uma vida inteira assim até há poucos anos. Sim, até há poucos anos. Aliás, eu diria que até há poucos meses atrás eu iniciei uma fase completamente nova da minha vida, que é essa de ver o mundo, de ver a realidade, ou seja, de me drogar com a realidade. Isso, sem precisares sem nada. Aditivos. A única coisa que eu tomo é café. E mesmo assim vou conseguir deixar de beber café, que me acelera-me aqui o metabolismo. Mas, de facto, ainda agora falava com um dos meus amigos, eu chamo os meus amigos do boom, dos meus amigos com quem partilhei muitas experiências deste tipo, e ele dizia-me, não, mas é isso que está a dar agora, é não tomar nada, é estar ali sem nada, curtir a cena sem nada. E, portanto, eu agora curto a cena sem nada. E isso é extraordinário. Concordas com o André de Cedeiro? Não há solidão comparável à de vivermos longe de nós? É horrível mesmo, porque eu precisei, eu fiz uma espécie de reiki, utilizando a expressão, eu curava-me nessa dualidade. Era como se eu estivesse fora a curar-me. Quase dissociado. Exatamente, dissociado. Olha, também uma droga dissociativa que é horrível. Mas saúde mental, aí estamos a falar de saúde mental, e tem sido também muito... Sempre a minha luta. A luta para não... Equilibrar-te. Para não me passar. Tiveste ajuda? Para não me passar. Percebes? Esta ideia de não me passar, não me passar para o outro lado. E de não me passar. Não é? E de não encontrar... E de ter vontade de me deitar para a janela, mas de estar num sítio onde as janelas não têm fecho. Portanto, ou seja, eu sempre tive esta capacidade de ter vontade de me atirar, mas ao mesmo tempo ir para um sítio onde as janelas não tinham fecho e as portas não tinham ferrolho. Ou tinham ferrolho. Percebes? Portanto, ou seja, eu nunca deixei que se juntassem todos os, digamos, as coisinhas, não é? Os ingredientes todos para ter aquele desfecho. Soubeste sempre escapar Não sei se soube, se tive a sorte, se fui ajudado. Tiveste ajuda de terapeutas? Tive alguma ajuda. A importância também de falarmos disso. Sim, mas na verdade eu escavei em mim a vida toda, não é? Portanto, a minha vida foi essa. E a parte da pandemia foi terrível, porque então aí foi mesmo... Bateu forte. Fortíssimo. Foste abaixo. Fui, mas mergulhei. Essa parte foi, digamos, a espoleta da coisa. Foi durante a pandemia que eu voltei à infância e que disse, vamos ver isto, e o que é que eu senti, e o que é que foi dito, e o que é que aconteceu. Confrontaste as pessoas com os abusos. Confrontei as pessoas com os abusos. E as pessoas não reagiram bem? Não. Pois. Nem admitiram que aquilo se passou? Olha, como se dizia na altura, como se começar. Ficaram surpreendidas, mas eu percebo que o que elas viveram foi o bom que elas viveram, o bom e o bem que elas viveram, comparado com a vida que têm atualmente. Aquilo foi um pico tão grande de adrenalina e tudo, que eu acredito que as pessoas... Eu tenho uma pessoa em especial que diz sempre, eu continuo a rezar muito por ti. Ela é muito católica. Continuo a rezar todos os dias por ti. Mas houve outras pessoas que mostraram alguma indiferença e disseram, por favor, não manches, não estragues o meu sonho. Não estragues a única coisa a que eu me agarro
ou das coisas boas a que eu me agarro na minha vida. E querem, e eu, recusam e eu assumir isso. E eu com essas pessoas deixei de ter contacto. Só nos encontramos nos funerais. Mais uma vez a morte. A morte sempre. O fado. O fado, o sofrimento. Como é? Quando o sofrimento é pequeno, aumenta-lhe o tamanho. Que é uma Que é uma expressão lindíssima, mas cheia... Que a Amália canta e que a Amália canta. Cheia de dor aí, cheia de coisinhas. Aos 60 anos, já olhas ao espelho, o que é que vês? Não sei bem. Ainda estou em processo. Somos todos um processo, não é? Mas já estás mais 60, afinado contigo. Os 60 anos, sim, já estou muito mais afinado comigo. Os 60 anos foi... Eu só me dei, na verdade, percebi, tomei consciência dos 60 anos quando fui fazer agora as últimas análises, que foram muitas, porque tenho aqui uma caráter entupida, e então a senhora disse-me, que idade é que tem? E eu disse, 60 anos. E foi aí realmente que foi a primeira vez que verbalizei assim, a uma pessoa estranha e num contexto que ela não tinha que ligar, quer dizer, que era absolutamente factual, que tinha 60 anos. E aí disse, estão feitos. E por acaso eu gostava muito, eu queria muito fazer 60 anos, porque eu achava que morria aos 59. Pois tu namoravas com a ideia da morte, não é? É, a morte que me namora já me pode vir buscar. Mais uma vez o que a Amália canta. Mas, porquê? Porque uma vez fui a uma pessoa esotérmica. Tu és esotérmico um pouco. Esotérmico, sou um bocadinho esotérmico. Não tens fé, não, mas és esotérmico. Não, eu tenho a minha própria religião. Qual é? É um malatismo. Malatismo, claro. Malatismo. E tem fiéis? Tem, que sou eu. Eu e os muitos eus. Exato. E portanto é isso, não é? Não são esses, mas enfim. Os peixes têm aquela. São peixes, têm uma seca. E então perdi-me agora. Estávamos a falar do. Não sei. Chuta outra. Não, a fase em que estás. Sim. Da questão dos 60 anos, sim, dos 60 anos. Mas é uma fase em que eu estou a experimentar muitas coisas. Repara, eu acredito que e já sei, agora já percebi. Era importantíssimo dizer isto. Eu fui a uma pessoa, uma carola, uma pessoa de fora até, que veio cá a Portugal fazer umas consultas e não sei o quê, e portanto eu fui fazer uma consulta com ela porque era uma astróloga muito conceituada. Foi toda a gente em Lisboa, foi toda a gente em Lisboa, foi toda a gente. Mas assim meio discreta. Pois. E então ela disse-me, não me disse assim, mas disse 59. Que é uma coisa que não se diz a ninguém. E eu interpretei isso. Ok, vou morrer aos 59. E isso fez com que tu fizesse o quê? Não, mas naquela altura eu nunca deixei passar porque ainda faltava muito tempo. Ok. Faltava para aí 10 anos ou 12 anos. Que é uma vida, não é? Não me lembrei, eu costumava dizer em brincadeira, eu até aos 59 ainda coisa. E depois quando começou a aproximar-se, quando eu fiz 59, o ano passado, os 59 foram assustadores, porque eu estava sempre à espera que acontecesse. E depois quando fiz 60 percebi que não tinha acontecido. Mais uma vez safei-me. Safaste. E isso mudou também a tua maneira de olhar. Mudou um bocadinho. Porque agora não me apetecia pela primeira vez nada morrer. Mas qual foi o gatilho dessa grande mudança? Não sei, é poder conseguir... Estou apaziguado com a infância. Finalmente a pandemia Finalmente consigo mais ou menos. Não tenho tanta dor. Sinto que não tenho tanta dor. É um bocadinho como um luto. Eu acho que fiz muito luto por aquela criança. E que agora é um bocadinho como a mãe do Rui Pedro. Desculpa estar a fazer esta citação, mas não é? Quando aquela criança, não é? Desapareceu. Chega a uma altura em que tu ou vives toda a vida para aquilo, ou então decides viver a tua própria vida. E tu decidiste viver. E eu não decidi, porque não foi nada. Foi as coisas a mim, eu não gosto nada de decidir, nem sou uma pessoa muito decidida. Quer dizer, sou mais ou menos, depende. Mas tenho esta ideia de mim próprio, eu gosto de ter esta ideia de mim próprio, que não sou uma pessoa muito decidida e que gosto muito a decidir, e é verdade.
por causa do caminho, sou para a esquerda, sou para a direita, se compro, se não compro, se vou, se não vou, se não sei o quê, e portanto acho que não decidi nada. Acho que me foi acontecendo. Deixar de fumar para mim é uma coisa absolutamente improvável, porque eu, depois de ter um infarto com 48 anos, tive um infarto, deixei de fumar, mas depois voltei. E achava que deixar de fumar para mim era uma coisa, ainda hoje é inacreditável. Eu disse, mas porquê é que eu não estou a fumar? Mas que estupidez é esta de eu não fumar? Imagina. Que estupidez é esta? Não bebo, mas nada, zero. Eu gostava de beber cerveja e bebia bem, às vezes quando me apetecia, e não bebo, e não bebo, simplesmente não deixei. E os amores, deixei de sofrer por amor. Deixaste de sofrer? Deixei de sofrer por amor. Mesmo? Sim, porque... Como é que se muda tanto? Porque é assim, quando tu pensas, não sei o que, aquele amor, eu nunca fui nem o mais bonito, nem o mais não sei o quê, depois consegui arranjar, depois percebi que eu era uma pessoa que agradava, digamos, a um determinado tipo de pessoas, porque eu sou ursinho, sempre sou saída. Urso, eu fui amado toda a vida. Isso é muito bom. Para quem não tem uma grande autoestima, foi sempre... Eu fui sempre muito amado e nunca fui, e eu acho que eu nunca tive a altura das pessoas que tive, de alguma maneira. Tu já assumiste ou já afirmaste que já foste tóxico em algumas relações. Justamente. Ou seja, o chamado... Achas que já tiveste no papel, agora, da expressão que se usa da masculinidade tóxica? Mas absolutamente. E o que é isso? E vou-te dizer que nem foi não deixei de ser nem há muito tempo. E arrependes-te? Arrependo-me, mas hoje em dia já digo, eu não vou chatear ninguém. E portanto, o que é que eu faço? Eu faço uma espécie de... Para já não me ponho a jeito. Que é isso? Não me ponho a jeito, quer dizer... Não sou amável. Ponho-me... Não seduzes? Seduzo. Mas isso é outra coisa. Não me lixes? Não, sedução é outra coisa. Sim. Sedução é outra coisa. Sim. Pronto. Mas eu não... Mas por exemplo, não sou... Não quero seduzir para casar e ter filhos. No sentido como se dizia antigamente. Não iludes, não queres iludir. Não, eu não quero, porque eu não quero ficar com ninguém em casa... Não quero acordar com ninguém. Finalmente gosto desta solitude, usando uma expressão. Que é diferente de solidão. Usando esta magnífica. Olha, uma pessoa que eu devia ter trazido para aqui, o Rodrigo Leão. Mas aquela solitude, não é? Que conviver bem com a nossa companhia. Enfim. Exato. E é pela primeira vez na vida, acho que estou a conviver muito bem comigo. E achas que estás capaz de amar melhor? Não, também nunca experimentei. Se alguém se quiser dar à morte... Peço desculpa, não, mas não é propriamente pronto, agora usamos a palavra morte de outra maneira, mas essa consciência, essa consciência de um lado menos bom teu na relação não te está a fazer querer mudar? Tá, mas eu para mudar é um bocadinho complicado. É porque eu sou ciumento. E eu sou, por exemplo, uma coisa horrível, que eu sou monogâmico, mas só para o meu lado. Que é que isso quer? Ou seja, que tu não és monogâmico. Não, eu não sou. Pois tu não és. Mas exige que as outras pessoas sejam. Mas é uma estupidez. Pois. É um absurdo. Olha, estamos a falar de uma certa tradição patriarcal dos homens. Dos homens que sempre tiveram amantes. Mas as mulheres não podiam. Não podiam. É essa lógica. Portanto, eu sou... As pessoas vão se rir. devem estar toda a gente a rir. Eu sou um machão. Machista, sim, machista, claro. Mas percebes o que eu quero dizer. Mas o primeiro passo é identificar e perceber. É péssimo. Não, mas eu sou muito mau. E sou rinhonhonhó, e gosto de nhenhenhé. O que é isso? Rinhonhonhó. Sou pica-miolos, estás a ver? Porque tu não sei o quê. E porque nhenhenhé. E ponho as coisas na cara, estás a ver? Sou desgasta, mas isso desgasta, não é? Um pain in the ass. Mas não é possível fazer diferente. Sabes, eu nunca experimentei. Acho que é possível fazer eu nunca experimentei. Eu acho que muitas das pessoas que nos estão a ouvir, eu próprio, nós já tivemos várias versões, muitas de nós.
não é possível fazer um bocadinho ou ensaiar fazer diferente? Eu devia agora ter tido o meu último namorado. Mas o que eu quero dizer é... Falas da pessoa da relação que tornou... Da relação que foi pública. Que foi a única que foi pública e que foi com o João Caçador. Mas, por exemplo, aí eu sou uma besta. Assumes, meia-culpa. Claro. Não, mas um estúpido. Não, mas porque ninguém me consegue, coitado. Coitado de ti. E foi um amor lindíssimo e foi uma coisa maravilhosa e por quem eu tenho uma grande estima e uma grande consideração e um grande carinho. Mas na verdade ninguém matura, não há. E então o que acontece? Eu não me posso dar ao luxo de infernizar a vida de pessoas. Não posso, porque eu não tenho esta maturidade, por exemplo, esta maturidade do Diogo Faro, porque eu depois tenho lido muito. Amor quer beijar mais pessoas, é o nome do espetáculo. Não, exatamente, Amor quer beijar mais com a pessoas. Joana Brito Silva, não é? E com o próprio, não é? Imagina, eu tenho aprendido muito e bebido muito. Sobre a não monogamia. Com o Peter Castrov, aquele do Porto, quer dizer, com as pessoas que realmente têm outro tipo de forma de estar, e eu não consigo conceber amar uma pessoa ou achar que amo e a pessoa amar-me e depois ela está com outras pessoas, mas já me vejo a mim ir numa viagem não sei aonde, beber 3 cervejinhas e ver, olha ali coisa e tal. Pronto. Bora lá e só para o que acontece em Las Vegas fica em Las Vegas. Uma coisa rápida. Estás a perceber? Também não é nada, também não é amor. Não é, mas agora estamos numa altura dos tempos em que já se discute a verdade na relação. E podes pôr pino nisto, mas é uma filha da putice. Claro. Percebes? Eu já não. É muito importante. Não achas que é horrível? Não é uma vergonha. Eu acho que é importante as pessoas viverem o que têm de viver em relação ao fora da relação, mas a verdade. Mas aquela coisa do. Não eu amo-te tanto que não me importa nada que faz com outras pessoas. Isso eu não consigo, estás a perceber? Ou seja, eu amo-te tanto que te deixo ir porque se é isso que tu queres. Mas também há casais que vivem experiências. Pois, não, mas é uma discussão ampla. Mas percebes o que eu quero dizer? Eu percebo. Como é que é possível? Mas tu podes trabalhar. Eu diria. Percebo isso em termos teóricos, mas não me vejo ainda. Mas não existe só uma forma de estar, não é? Vai à tua vida. Há 1000 formas e eventualmente em casal, que há 1 mais 1 é igual a 3, agora parece um sexólogo. É o trisal. É o trisal que não é. Não, 1 mais 1 é igual a 3, ainda estamos nos 2. Tá bem. Porque o resultado dos 2 é ainda outra entidade, dizem os terapeutas, e portanto podem encontrar um modelo que sirva a vocês, e pronto, e aí poderá surgir outra pessoa. E isso é uma coisa, portanto, eu tenho do meu pai. Não, do meu pai não, porque o meu pai não era assim, não era nada de ter affairs ou coisas. Não, era muito. Muito. Não era, mas não de saltar fora da cerca como do penico. Do penico é ótimo. Mas eu, porque também fui habituado a uma certa... eu ia dizer promiscuidade, não é a palavra certa, durante a minha vida essa palavra normalmente vem de olhares mais conservadores. O que é ser promíscuo? Não, mas repara uma coisa, porquê? Porque durante muito tempo aquilo era uma coisa de toque e foge. A minha vida não é, quer dizer, eu sempre não te deixavas ser amado, talvez. Eu com 19 anos já vivia com um homem. Portanto, que tinha casa, eu saí muito cedo de casa dos meus pais, portanto, com 19 anos já vivia com um namorado, que era uma coisa impensável naquela altura. Portanto, nós vivíamos, a comunidade vivia, as pessoas, os gays. Estamos a falar em década de 90... De 80 e tal, sim, 90. Sim, 90. Aquilo era toque e foge. Calma lá, em Portugal. Tu estás livre e eu estou livre. Pois, e há uma noite para passar. Era toque e foge, era não sei o quê, era tudo ali, era rápido, eram coisas... Malato, segura o tchan, agarra o tchan. Vamos continuar ainda a falar um pouco mais sobre isto no capítulo da sexualidade, dos amores, da reflexão sobre o que é que vem para aí, mas gostava que ouvisses agora um áudio e depois seguimos. Ok. Olá, muito boa tarde. Vanessa Oliveira, ao seu dispor. Como estás, José Carlos Malato? Olá, Bernardo, tudo bem? Então, falar do Zé. Eu não digo Zé nunca. Quer dizer, digo quando estou chateada com ele. É como aos meus filhos. Basicamente é a mesma coisa.
chamo-lhe Malato Malatinho. Temos uma amizade muito próxima, muito particular, e que eu acho que no dia em que nós nos conhecemos começou logo a nascer esta nossa amizade, porque foi muito fácil nós criarmos um casulo nosso, tanto a nível pessoal como a nível profissional. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós nos damos muito, muito, muito bem a trabalhar, sabemos quando um precisa do outro, quando o outro não precisa do outro, quando um quer ir à frente e o outro não quer, quando o outro quer ir à frente e este não quer. É muito simples, basta um olhar, basta às vezes até nos desatamos a rir com coisas que fazemos e até tentamos explicar às pessoas, porque não podemos, a televisão não pode ser umbiguista, não pode ser só para nós, temos que explicar às outras pessoas. Eu acho que a nossa amizade e a nossa cumplicidade mostra-se muito no ar e percebe-se muito no ar, e eu acho que é por isso que a nossa dupla funciona muito bem. Acho que neste momento o Malato deve estar a abanar que sim com a cabeça, porque é exatamente isso, e de cabeça baixa a dizer o que é que ela vai dizer agora que vai me estragar aqui o momento. Mas não vou estragar, vou só dizer que temos mesmo um amor muito grande um pelo outro, e que isso é a resposta a nós viajarmos juntos, fazermos os programas como gostamos de fazer e bem, os dois, e o nosso carro, quando vamos nas viagens, nunca estar em silêncio, porque estamos sempre beca, sempre a conversar, sempre a falar da vida um do outro e a pedir conselhos. E então é muito compensador ter um amigo assim, ainda para mais trabalha comigo. Portanto, é assim o melhor do mundo, porque quando nós trabalhamos com pessoas com quem realmente nos damos bem a 100%, eu acho que nós poucas vezes tivemos divergências, e se torna tudo muito mais fácil, não é? Quanto a perguntas que sei que estão para aí num hall de perguntas, eu acho que tenho uma, que é assim: o Malato é uma estrela da nossa televisão. O Malato já fez de tudo em televisão e já concretizou bastantes metas e sonhos. Mas, Malato, ainda te falta concretizar assim algum sonho? Não só em televisão, na tua vida. Algum sonho? Beijinhos! Bom, acabámos de ouvir Vanessa Oliveira, a apresentadora, amiga, cúmplice de José Carlos Malato. É ótimo. Vamos ouvir a resposta de José Carlos Malato na segunda parte desta conversa, onde quer que ele me fale de televisão. Mal falámos de televisão, o que é extraordinário para um homem da televisão, o que é espetacular. Quer dizer que há muito mais assunto, muito mais camadas neste homem, o que na verdade só quer dizer que há. Por isso é que é tão bom a fazer televisão, porque não é só um boneco na televisão. Vou querer falar mais sobre amor, deixei aquilo suspenso, sexualidade, futuro, a ternura dos 60, o que é que pode trazer mais. Quer falar de política e das revoluções que ainda importam fazer. Mas então tens que me mandar calar. Tenho que te mandar calar, não te quero, estou aqui para ouvir. E para quem já fez de tudo um pouco na TV, o que é que lhe falta ainda concretizar? Curiosos com a resposta? Eu estou curioso com a resposta. Vão poder ouvir isto e mais na segunda parte desta conversa, que se prevê imprevisível, desassombrada, como já viram nesta primeira parte, e podem ouvir a partir da manhã deste sábado. Boas escutas.